Na presença do Senhor, saúde, grandes vitórias que o Senhor tem colocado, não só na minha, eu creio, mas também de muitos que aqui estão. Então, irmãos, eu quero deixar, não, irmão, não desista, jamais, espere no Senhor, mesmo que o homem diga não, mesmo que você olhe para um lado e para o outro e não veja a saída, espere no Senhor, que a sua vitória chegará. Eu agradeço a oportunidade nessa noite, em nome do Senhor Jesus. É a grande realidade. O inimigo quer que a gente pare. Vejo o senhor ainda falando das batalhas, das conquistas, de Deus agindo. Vejo a Maria Célia. E na minha oração eu veio aquele homem, no segundo Crônicas, capítulo 20. Josafá estava no aperto. E o Senhor falou que a batalha não era dele, mas sim do Senhor. Então, irmãos, continue seguindo a Deus. Continue fazendo a obra de Deus. Nunca pare no meio do caminho. Não pare na jornada que o Senhor posicionou você. Se o Senhor escolheu você para ser servo dele, continue sendo servo, que a sua vitória vai chegar. Amém? Senhoras, vamos ao nosso com mais um hino. Glória a Jesus. E logo após os jovens também vamos com mais um hino que vai dar tempo. Louvado seja o nome de Jesus.
Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que num deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não toco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Eu preciso resistir, estou enquanto a minha força se esgotar. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou te lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para ver em ti. Não toco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistir estou, enquanto a minha força se esgotar. Amém. Aleluia. A vida certa que o Senhor cuida dos teus. Amém? Quero pedir a você que se coloque os nossos pés. Chegou o momento que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu quero apresentar você aqui nesta noite que vem para ouvir a palavra do Senhor. Tempo certo que você não vai sair daqui vazio. Deus tem uma palavra para você. O pastor Alessandro, ele está na presença de Deus. Então eu quero apresentar a igreja do Senhor, que também está na presença do Senhor.
Senhor, mas que precisa de ouvir, precisa de entender o que o Senhor tem para contigo neste lugar. Pai querido Jesus, na tua presença, Senhor, eu coloco a minha vida em primeiro lugar diante de ti, Senhor, pois eu sei que sou um falho e pecador, e a igreja do Senhor está também neste lugar, pronto para ouvir a tua voz. E o pastor é santo, Senhor, ele nesse momento ele está sendo representado como um anjo da igreja do Senhor, para transmitir o recado da parte do Senhor ao teu povo nesta noite. É o que eu assim te peço, fala com a tua igreja no nome de Jesus. Amém? Pastor é santo, aplauda Jesus. Glória a Deus, salve Maria, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, sem perda de tempo, eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 5, versos 14 e 15. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos encontraram? Amém. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o único, Senhor, meu Pai, que nos concede a salvação. O Senhor é o único que pode, Pai, perdoar, Senhor, pecado, Senhor, e nos dá, Senhor, meu Pai, a segunda chance, ó Deus, meu Pai, de prosseguir, Senhor, de cabeça erguida, Senhor. Meu Deus, o Senhor está aqui nessa noite para nos dar vitória. O Senhor está aqui para falar conosco, Senhor, meu Pai. Pai, fala conosco nessa noite, através, Senhor, desta palavra, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, pois, meu Pai, se faz necessário, Senhor, ouvir a Tua voz. Se faz necessário o Espírito Santo te ouvir, Senhor, meu Pai, para que nós prossigamos nesse caminho, para que nós continuamos, meu Pai, nesta caminhada, Senhor, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu te peço, fica conosco e fala conosco nessa noite. Eu assim te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, bater palmas bem alegre do Senhor Jesus. Nós estamos diante de um texto bíblico, onde vai nos trazer ao nosso conhecimento, vai revelar a nós algo profundo nesta noite. Nós estamos aqui diante de um homem que padecia 38 anos, irmãos. Um homem que estava acamado, que estava jogado, esquecido, 38 anos, que ele se encontrava daquela maneira, daquela forma. Louvado seja o nome do Senhor, sem poder se locomover, sem poder caminhar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós estamos falando, irmão, de 38 anos. 38 anos que aquele homem, a sua história foi paralisada. 30 anos que a sua história foi encerrada. Aquele homem não ia para a direita. Aquele homem não podia ir para a esquerda. Aquele homem não poderia ir para a sua retaguarda nem para a frente. Aquele homem estava estagnado, irmãos. Aquele homem sofria. Aquele homem estava padecendo, até chegar um momento que Jesus caminha em sua direção.
está caminhando em direção daquele homem, mas era momento de festa, a ocasião era de festa, mas Jesus deixou tudo aquilo e foi em direção àquele homem pecador, aquele homem que pecava constantemente, aleluia, que levou, está paralisado. Aquele homem era coxo, aquele homem não podia caminhar com as suas próprias pernas, mas ele foi colocado em um lugar aonde se encontrava uma multidão de pessoas que estava com uma deficiência, com uma enfermidade e queria que a sua história continuasse, que a sua história, aleluia, Jesus, não terminasse ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos nos deparar com pessoas, uma grande multidão que ainda tinha uma esperança, que acreditava que a sua vida poderia ser mudada. Aquele pecado daquele homem não poderia ser o ponto final na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Porque caminhava em sua direção aquele que tem o poder e a autoridade de perdoar pecado, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus chega naquele lugar e está ali uma grande multidão de pessoas enfermas, pessoas que até mesmo que tinham uma deficiência visual, com a paralisia nas suas pernas, que era o caso desse homem. Ele foi colocado naquele lugar, mas descia, irmãos, anjos e movia as águas daquele tanque aonde eles estavam. E quando o anjo movia as águas, irmãos, aquele que se jogasse, aqueles que tocassem naquelas águas, o primeiro, ele seria curado da sua enfermidade. Ali estava a esperança daquele povo, ali estava a esperança daquela multidão que ali se encontrava. Era de esperar o anjo mover as águas e ele ser lançado naquelas águas e ser curado, receber a sua cura, a sua libertação, a sua transformação ao se jogar naquelas águas. Há esperança, há uma esperança. Mas tinha um problema, irmãos. Quando o anjo chegava, agitava aquelas águas, não tinha ninguém que o lançasse nas águas. Foi a primeira coisa que quando Jesus chegou, ele falou com Jesus. Mas Jesus vai em direção a ele. E Jesus chegando até aquele homem que era uma multidão, mas Jesus foi em sua direção. E traz uma palavra de esperança a ele. Você quer ser curado? Senhor, mas não acho ninguém, homem algum, que quando as águas são agitadas, me lance nas águas. E todas as vezes que as águas eram agitadas, que ele pensava, outros eram lançados na sua frente. E assim passou-se os anos. Aquele homem naquela situação. E ali ele estava estagnado. A sua história foi interrompida todos esses anos. A sua história não prosseguia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela parou. Mas Jesus traz uma palavra para aquele homem.
sua cama e anda. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta, pega a sua cama e anda. E assim aquele homem fez, mas nós vamos observar que era um dia de sábado. Não podia trabalhar, não podia fazer nada. Louvado seja o nome do Senhor. E quando os judeus viram aquele homem carregando a sua cama nas costas, começou a te questionar por que ele carregava no sábado a sua cama. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que me curou me deu uma ordem que eu tomasse a cama. E eles perguntam ainda, mas quem foi este homem? Aquele homem, irmão, não sabia quem tinha curado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não conhecia Jesus. Ele não sabia o seu nome, senão ele tinha dito, foi Jesus. Louvado seja Deus. Aquele que me curou, ele mandou que eu tomasse a minha cama. Louvado, carregasse a minha cama. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E começaram a questionar aquele homem. Não era para estar alegre, porque aquele homem foi resgatado. Aquele homem que sofria, que já não tinha mais esperança nem expectativa de vida, era para haver alegria, mas porque era sábado, era motivo, irmãos, de questionamento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que Jesus no templo se depara novamente com este homem, que estava há 38 anos, e ele liberou uma palavra, e aquele homem voltou a se locomover com as suas próprias pernas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver? Vamos ler o versículo 14? Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, o pecado daquele homem levou a sua paralisia, a sua deficiência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que impedia ele de se locomover. Louvado seja o nome do Senhor. E a sua história foi interrompida por 38 anos da sua vida, irmãos. O pecado sempre foi e teve a divisão de águas, irmãos. O pecado sempre vai ser aquele que vai dividir o homem de Deus, que vai distanciar o homem de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós vamos ver, irmãos, texto aonde o Senhor vai dizer, Jesus ele vai dizer, não foi ele e nem o seu pai que pecaram, mas foi assim para a glória de Deus, manifestar a glória de Deus. Mas nesse texto aqui, o Senhor está dizendo para ele que foi um pecado, não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós, a igreja do Senhor, nós estamos nessa trajetória aonde o adversário das nossas almas, irmãos, ele tem bombardeado as nossas mentes. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós venhamos pecar, para que nós venhamos distanciar do Senhor, querendo que a nossa história venha ser interrompida, para que a nossa história venha ser, irmão, neutralizada. Mas aquele que é capaz de perdoar pecado está aqui nessa noite para te dar vitória. Ele está aqui nessa noite para nos dar vitória. Porque, irmãos, pecar não é simplesmente matar, roubar. Não, irmãos. Pecar, irmãos, é uma série de coisas. É falar mal do meu irmão pelas costas. É
É coisas, irmãos, que nós achamos que não, que às vezes não é pecado, e aí é onde nós nos enganamos, é aonde nós nos enganamos, irmãos, é aonde o adversário consegue nos neutralizar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, irmãos, nós automaticamente nós somos afastados da presença do Espírito Santo. Nós somos afastados da presença do Senhor e nos tornamos deficientes na presença de Deus. Quantos irmãos hoje se encontram deficientes diante da presença do Senhor, que não conseguem avançar? O pensamento é só de retroceder. Louvado seja o nome do Senhor, consequência do pecado. Mas nós, a igreja do Senhor, nós estamos aqui nesta noite, aleluia, Jesus, para pedir perdão ao Senhor. E eu tenho certeza e convicção que Ele está pronto a nos perdoar. Eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei qual tem sido a sua falha diante do Senhor, mas Ele está aqui para te perdoar. Ele está aqui para nos perdoar e nos dar vitória, dizendo: vai e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquilo que eu tenho com você na terra é maior. Louvado seja Deus. Não vai ser. Não deixe que este pecado, esta falha, este erro, irmãos, interrompe, neutralize os propósitos de Deus nas nossas vidas. Nós estamos aqui diante de uma mesa disposta, aonde nós relembramos o grande sacrifício do Senhor. Começa a olhar para este erro, começa a olhar para este pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E começa a refletir que este pecado, essa falha, não vale a pena. Pelo sacrifício a qual o Senhor Jesus fez, não vale a pena. Este pecado não vale a pena. Essa falha não vale a pena. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus foi ali e colocou um ponto final. Agora, a partir daquele momento, era aquele homem, a responsabilidade era dele, das consequências que viria sobre ele. Assim somos nós, a igreja do Senhor. Nós estamos indo, irmãos, em direção a uma cidade santa, aonde o adversário, irmão, ele não para 24 horas por dia, ele não para, tentando parar, tentando neutralizar a igreja do Senhor, me neutralizar, te neutralizar, dizendo para você que não tem perdão para a tua causa, que não tem perdão para esta falha. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós se posicionamos no Senhor, reconhecendo a nossa falha, o nosso erro, irmãos, Ele está pronto para nos perdoar. Mas porém Ele diz: não pegue mais, não fale mais. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar nessa peleja. Vamos continuar nessa caminhada, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar. A igreja do Senhor Jesus, nós vamos vencer. Nós vamos cantar o hino da vitória, irmãos. O mundo espiritual não é fácil. O mundo espiritual, irmão, não é fácil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem que haver uma perseverança, um tempo maior na presença de Deus, que vai nos fazer pecar menos ou não falhar diante do nosso Deus. É a presença
é na presença do Senhor, buscando constantemente, lendo mais a palavra. Louvado seja o nome do Senhor, que nós vamos nos aproximar. A palavra do Senhor vai nos dizer: resisti-vos o diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir de você, ele vai fugir de nós, quando nós se apegamos ao Senhor com a palavra, com um louvor entoado em nossas casas, nossos lares. Ele foge da nossa presença. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não deixe que essa falha, não deixe que este pecado te neutralize. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ou que ponha um ponto final na sua história, a qual Deus determinou. Aquele homem estava neutralizado, aquele homem estava estagnado, irmãos, por causa do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu tenho certeza e convicção que nós vamos vencer, que nós vamos prosseguir e vamos cantar o hino da vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, e que Deus abençoe a cada um de nós. Uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Aleluia! Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Quero convidar agora as irmãs para vir se preparar para louvar o Senhor. Amém? Os hinos da ceia. O pastor Cícero, o pastor Alessandro e o pastor Écio vai estar ministrando a ceia para vocês. Amém? Você que encontra-se em plena comunhão com a igreja do Senhor.